Olá, igreja, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E em nome de Jesus, que a presença do Senhor inunde seu coração nesse dia, amém? Nesse momento com Deus, meus irmãos, eu queria ler um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 13, os versículos 17, 18, 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Irmãos, esse é um texto muito conhecido nosso. O momento em que, enfim, o povo de Israel vai ser liberto de mais de 400 anos de escravidão no Egito. Faraó decide deixar o povo ir e Moisés então conduz essa jornada. E uma coisa me chama a atenção nos versículos 17 e 18, que diz que o Senhor poderia ter levado esse povo por um caminho mais perto, um caminho mais fácil, menos penoso, mas o Senhor decidiu conduzir o povo pelo caminho do deserto. Então, meu irmão, nós aprendemos uma coisa com isso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos que atravessar o deserto. Talvez você esteja atravessando um deserto hoje, talvez ele ainda vai chegar, mas a boa notícia é que nós não precisamos temer esse momento, porque é Deus quem nos guiará no deserto. É Ele quem vai conduzir os nossos passos nesse deserto. Amém? E Deus conhecia aquele povo melhor do que ninguém. E sabia que se eles passassem por esse caminho mais perto, eles pereceriam, porque os filisteus estavam em guerra. O povo filisteu era um povo forjado para a guerra, um povo que sabia lutar, E os israelitas não sabiam lutar, não sabiam se defender, foram escravos, por mais de 400 anos. E mesmo que estivessem armados, eles não estavam preparados para uma guerra. Então, meu irmão, Deus é soberano sobre tudo e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, Ele sabe de tudo. Então, não adianta a gente murmurar, não adianta a gente chorar, espernear, O que nós precisamos aprender é que Deus tem o controle de todas as coisas e nós precisamos aceitar que Ele dê a direção para a nossa vida, permitir que Ele seja o norte, que Ele guie a nossa vida. Amém? Ainda que, seguindo essas diretrizes do Senhor, você tenha que passar pelo deserto. Então, aquele povo começa a sua jornada rumo à liberdade, à terra prometida. E lá nos versículos 21 e 22, diz que Deus ia adiante deles, de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo. Amados, 24 horas Ele cuida de você. Era dia e noite, você entendeu? Era dia e noite. O Senhor cuidava daquele povo dia e noite. Era uma nuvem de dia para que eles não sentissem calor, era fogo à noite para que não sentissem frio. Meu irmão, porque a sua vida, ela está sendo cuidada pelo Senhor 24 horas. Você não está sozinho nesse deserto. Aquele que cuida de você, ele não dorme, ele não cochila, ele vela a sua vida 24 horas. Amém? E aquele povo, meu irmão, era difícil. Israel era um povo complicado de se mexer. Tô com sede, tô com fome, tô com sede, tô com fome. Era murmuração o tempo todo. Porque Moisés nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. E nós somos assim, igreja. Nós também somos um povo complicado, não é verdade? Se as coisas não saem como nós queremos, nós batemos o pé e queremos desse jeito. Mas o Senhor vem te dizer nessa manhã que é do jeito dele, é pelo caminho que ele te levar,
é da maneira que Ele fizer, porque Ele é soberano, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente e Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Amados, e todos sabem o desfecho dessa história, né? O povo segue, né? Atravessa o Mar Vermelho em terra seca, em uma viagem que era para durar de 30 a 40 dias, se estende por 40 anos. E lá em Deuteronômio, no capítulo 8, os versículos de 2 a 5, diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Naqueles 40 anos, meu irmão, esse deserto que você tem passado, nada mais é do que o Senhor conhecendo o seu coração. Ah, mas e se eu errar? E você acha que Israel não errou? Israel não murmurou, não questionou, não adorou outros deuses? Mas o sapato nunca envelheceu no pé deles. A roupa não ficou velha. O maná caía do céu, a água brotava da rocha. Amados, nem o pé daquele povo inchava, porque Deus estava cuidando de tudo. Oh, aleluia! E até quando eu tenho que suportar esse deserto? Será que ele é para sempre? Geralmente o deserto é do tamanho da nossa murmuração. Então, escolha adorar nesse deserto. Hoje, nesse dia, escolha adorar. Sabe por quê? Porque enquanto você adora, as suas vestes crescem no seu corpo. Enquanto você adora, o seu sapato cresce no seu pé. Enquanto você adora, você pode não ver, mas a provisão está chegando na sua casa. Amém? A coluna, meus irmãos, nunca se apartou deles. Você entende a profundidade disso? Nunca. O Senhor nunca deixou Israel. E assim também o Senhor nunca vai te deixar. O Senhor nunca vai deixar você sozinho, porque Ele está cuidando de você. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele cuida nos mínimos detalhes. Então, meu irmão, se tá difícil esse deserto, se tá penoso, continue mais um pouco, não olha para trás. Marche, continue marchando adiante, porque você não está sozinho e esse deserto vai passar e logo você vai se deleitar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Amém? Deus abençoe o seu dia, meu irmão.